Meus caros amigos, finalmente, depois de 10 dias de a cirurgia ter acontecido, minha cirurgia cardíaca, eu finalmente faço um agradecimento agora em condições, porque da última vez estava muito debilitado e agora já numa etapa de recuperação em casa, me sinto mais bem disposto para fazer um agradecimento como deve ser, né? Agradeço sempre a Deus acima de tudo, mas a cada um dos amigos que tornaram possível que a cirurgia, uma cirurgia complexa fosse possível, com um grande cirurgião, num hospital de referência. As outras opções, todas elas, nem de longe se aproximavam do que nós conseguimos fazer, e só o conseguimos por causa da ajuda de todos vocês. Portanto, sintam-se pessoalmente acarinhados, abraçados, sempre estarão presentes nas minhas orações. Foi uma alegria incomensurável saber-me objeto de tanto carinho, de tanto bem-querer, de tanta gratidão por um trabalho que é um só tempo pedagógico e espiritual, que eu venho desenvolvendo já há muitos anos, e de alguma maneira vem tocando o coração de muitas pessoas. Então, reitero, assim, agradeço a Deus acima de tudo. Mesmo quando fiz a vaquinha virtual, eu solicitei, e aquilo não era retórica, que aqueles que se motivassem a fazer uma colaboração, já que era uma cirurgia cara, o fizessem por amor a Deus, refletido em mim. Porque cada vez mais, depois de tantos problemas de saúde, dos quais venho sobrevivendo, graças a Deus, eu cada vez mais me imbuo da certeza de que a felicidade não depende de quase nada, né? A felicidade nesta vida depende única e exclusivamente de amarmos de verdade a Deus sobre todas as coisas e a todas as coisas em Deus. Neste sentido, o sofrimento cumpre um papel extraordinário, porque é por meio dele que vamos purificando em nós mesmos os pequenos egoísmos, as pequenas insatisfações por coisas medíocres, um sem número de vícios que mais nos atrapalham nesta caminhada rumo à felicidade do que qualquer outra coisa. Então, fica aqui o agradecimento. E agora, neste retorno, vai ser um retorno paulatino, e com a sua dificuldade. Foi uma cirurgia, eu estou aberto, fui aberto literalmente pela metade. Agora é esperar a cicatrização, fazer o seu papel, né, um dia de cada vez. É meu lema. Por exemplo, perdi os movimentos da mão direita por uma lesão não, por uma compressão no nervo periférico. Eu já os vou recuperando, mas ainda estou longe de recuperá-los a todos. Mas vou com aquele espírito aguerrido que me é peculiar, né? Não sou de desistir ante qualquer adversidade. Então estou com uma boa disposição. Nesta segunda-feira, dia 26, começa a minha fisioterapia em casa. E aí realmente, uma vez mais, colocar tudo nas mãos do Criador, porém fazendo no plano natural, no plano da natureza, tudo o que estiver ao meu alcance. E tenho meditado a respeito deste meu trabalho de difusão do pensamento de Santo Tomás no Brasil, e desta vez convenci-me de maneira, a meu ver, definitiva, de que ele não é um trabalho político nos moldes em que as pessoas hoje entendem a política, como a guerra insana, a guerra intestina entre facções ideológicas de diferentes matizes que se engalfinham pela obtenção do poder, ou seja,
desde a Revolução Francesa, na minha perspectiva, a política não é nada mais, nada menos do que maquiavelismo aplicado, algo que desconsidera o bem comum e, portanto, só podemos chamar isto de política por uma espécie de analogia de atribuição metafórica, né? Já diz o professor Jorge Barrera, de quem publiquei no Brasil o livro A Política em Aristóteles e Santo Tomás, que uma política que não vise ao bem comum já não será, já não poderá ser política como arte arquitetônica do bem comum. Então não é à toa, não é a troco de nada, não é por qualquer coisa fortuita que hoje a violência ganha feição hedionda em escala como até então nunca tínhamos visto. São crimes bárbaros e assim as pessoas perderam e vão perdendo cada vez mais a noção da maldade. Por exemplo, enfermeiros que assassinam pacientes hospitalares, idosos que são mortos na rua, porque os bandidos simplesmente não têm a menor noção de respeito, ou seja, o dinheiro, o que é material, o que é incidental, o que é, na verdade, menos importante, passa a ser o que de mais valioso se considera, e numa sociedade em que o número vence a qualidade, numa sociedade em que o que é material vence o que é espiritual, e aqui espiritual tanto no sentido noético do pensamento, como no sentido religioso da entrega a Deus por via litúrgica, quando o material predomina, o que nós vemos é uma lenta e progressiva descida, já não tão lenta agora, rumo ao abismo. Então, a situação presente, na minha opinião, é análoga àquela descrita pelo grande Hesíodo no clássico Os Trabalhos e os Dias, quando faz referência à Idade de Ferro. Na Idade de Ferro, os homens odeiam-se uns aos outros, as leis já não visam a nenhum benefício para a comunidade, as almas estão como que emparedadas num egoísmo metafísico do qual não conseguem sair, a bondade esfriou dos corações e, portanto, os conflitos multiplicam-se em escala geométrica, e num ambiente como este, que é praticamente o nosso, né? Eu não diria idêntico, mas se não idêntico, de uma semelhança atroz com o nosso, um ambiente como este, já não há como melhorar a partir do ponto em que se está. Então, nesta passagem dramática e trágica da obra Os Trabalhos e os Dias, Hesíodo faz referência a 3 deusas, né? A Aidós, a deusa do pudor, que representa, digamos assim, esse freio interior humano, capaz de botar, digamos assim, limites para que a pessoa humana não transgrida normas morais de nenhuma espécie. Então, Aidós, Nêmesis, que é a deusa da justa retribuição, que na Idade de Ferro já não tem razão de ser, ela retira-se da Terra, porque numa época em que a indignidade campeia, numa época em que a indignidade predomina, já não há justa indignação e, portanto, Nêmesis perde a sua função, que é uma função de restabelecimento da ordem, ou seja, Aidós, a deusa do pudor, representa esse freio interior que muitas vezes evita que o homem transgrida a ordem. Nêmesis, por sua vez, transgredida a ordem, é quem restabelece a justiça. E por fim, Mnemosine, que é a deusa da memória, embora ela não
se retire da Terra, o que acontece é que ela perde função, porque não há mais nada digno de ser rememorado. Só há vitupério, só há maldade e, portanto, embora ela viva organicamente ainda, como a registrar os acontecimentos, esses acontecimentos já não têm projeção histórica. Então, é um livro, uma obra clássica que todos deveriam ler, e qualquer pessoa com 2 dedos de testa é capaz de fazer uma analogia com o momento presente. No momento presente, as pessoas parecem ter esquecido toda e qualquer norma de ação humana, já que descambam progressivamente em atitudes pragmatistas, individualistas, dinheiristas, no pior sentido. Então é uma época também parecida com aquela em que Platão descreve no livro, na obra A República, em que o mestre já não ensina o bem e a verdade, ele adula os alunos em ordem à obtenção de vantagens, de bens materiais. Ora, quem não verá aí nos professores instagrâmicos que cobram os tubos de dinheiro para oferecer fórmulas que na verdade não tem novidade alguma, mas como se fossem, digamos assim, a última salvação para a vida das pessoas. Quem não vê nesses professores, por exemplo, não são todos, mas são muitos deles, aqueles a quem alude Platão. Então, na minha concepção, e agora mais claramente ainda, ao sair de mais uma cirurgia cardíaca de grande porte, o meu modesto papel é escrever. E escrever num tempo em que até a escrita está sendo vituperada, até a escrita está sendo, digamos assim, maltratada, porque neste jogo de espelhos, neste jogo de cenas, as pessoas valem-se do chat GPT ou de outras inteligências artificiais para forjarem textos que seriam incapazes de escrever por si mesmas. Então, eu mesmo tenho aqui um texto, qualquer hora dessas eu divulgo, sobre os sinais de que intitulado mais ou menos como algo assim: sinais de que um texto foi escrito por inteligência artificial. São textos sem alma. Então, mais do que nunca, numa época dessas, o escritor de verdade ele precisa afirmar-se, fazer valer o seu papel, ainda que a massa de leitores, em sua absoluta maioria, já não seja capaz nem sequer de o reconhecer, não seja capaz nem sequer de dar ao escritor, ao verdadeiro escritor, a láurea que lhe é devida. Então, num momento como este, acabo de publicar, até como não sabia se sobreviveria ou não à cirurgia cardíaca, acabo de publicar um livro que é o Zaratustra no Hospício, uma impugnação formal à obra do funestíssimo Nietzsche. Eu até tinha medo de não deixar este filho vir à luz, então apressei uma publicação que na verdade estava anos atrasada, mas por medo de que ela não viesse à luz. Quem quiser, procure aí no Google, vai achar, por exemplo, todo o prefácio com pequenas alterações, além das notas explicativas que eu acrescentei desta obra, que se chamaria A Vontade Derrotada. Então está lá boa parte do prefácio, com pequenas alterações, reitero, do que veio a ser a obra que veio à luz no final do ano passado, Zaratustra no Hospício. Então, o meu papel é realmente escrever e dar aula, se eu tiver forças para tanto. Então, agradeço uma vez mais a todos os amigos que, com tanto carinho, se manifestam, quer pública, quer privadamente, com palavras, com gestos, com intenções benévolas a meu respeito, eu decidi nesta cirurgia
levar até o último dia, o dia da internação, a vida normal. No dia da internação, fui à praia aqui perto com a Carla para dar um mergulho. Nós combinamos, olha, esta é uma cirurgia de risco, não há como negar, mas vamos viver até o momento em que eu for internado, como se ela nem existisse. Então, mantivemos a nossa alegria no dia a dia, e agora também, né, viver ao lado de quem se ama é uma leveza, é uma alegria, dou graças a Deus por isso. E assim, isto aqui serve como agradecimento, mas também testemunho, né? Não percamos a alegria interior. Como eu disse ainda há pouco, ser feliz é de graça. Basta amarmos a Deus de verdade acima de todas as coisas. Todo o resto são coisas que nos atrapalham, todo o resto são realidades menores, e é só o amor a Deus que nos dá a medida da infinita liberdade humana. E é só o amor a Deus que nos dá, que nos torna capazes de agradecer em tudo, né? De verdade, não com aquela piedade farisaica do cumpridor automático de normas e preceitos. É o sofrimento na compreensão de que Deus é bom o que nos faz agradecer de verdade, entendendo que aconteça o que acontecer conosco, é sempre inexoravelmente para o nosso bem. Então, eu este ano farei 61 anos, se for da vontade do Criador, e daqui por diante espero assim, publicar o meu trabalho. Estou deixando de vez de contribuir com trabalhos de terceiros, trabalhos escritos, né? Coisa que eu fiz durante muito tempo nos últimos anos, mas agora, no tempo que me resta, bastará para mim o melhor. Eu me centrarei em escrever a minha própria obra. O Zaratustra no Hospício saiu, graças a Deus, finalmente no final do ano passado. Eu agora retomo o fio da meada de um livro sobre um livro teológico sobre o juízo particular, ou mais propriamente sobre a sobrenaturalização da consciência por Deus no momento dramático, no momento terrível em que o homem, enfim, encontra-se consigo mesmo sem véus de nenhuma espécie. Nada mais adequado para quem estava sob o risco de morte. Tá bom, meus queridos? Um beijo no coração. Continuemos a rezar uns pelos outros. E o Brasil que pode dar certo é o Brasil da caridade. Não é o Brasil da política partidária. Este visa ao ano que vem, a este ano, né, a lutas programáticas e pragmáticas no pior sentido do termo. Já o Brasil da caridade é o Brasil que tem o condão, a força interior para edificar algo de longo prazo, né? E que nós consigamos ir enxergando cada vez mais o bem e o mal na nossa própria vida, na vida comum, e como o ambiente é, conforme eu descrevi ainda há pouco, de terra absolutamente arrasada, de incompreensão coletiva, de falta de caridade num padrão inacreditável para quem, pelo menos é da minha geração, e viu, né, e é uma geração de transição, e viu uma situação moralmente diferente, mas que nós consigamos voltar a divisar as coisas com clareza, dando a cada uma delas o seu peso. Dizer a verdade num ambiente como este, ainda que sirva a poucos, servirá àqueles que vão pegar este bastão para passar ao futuro, se for da vontade de Deus que tenhamos um futuro no sentido forte deste termo. Beijo no coração de todos vocês. Eu me vi compelido a não produzir nada aqui para este vídeo. Espero que o áudio fique bom. E pensemos nisto que eu disse, de restabelecermos a ordem a partir daquilo que é a justiça, segundo está lá na famosa compilação intitulada Digesto, que os juristas tão bem conhecem. Justiça é dar a cada um conforme o que lhe é
estritamente devido. A partir disso começa a ser possível um retorno à ordem. Tá bom? Um grande abraço.